Vocês estão comigo? Cara, para começar, eu queria dizer que hoje é o tempo que Deus preparou para nós. Deus preparou um tempo para se encontrar conosco. Deus preparou uma mesa para sentar conosco, um encontro mesmo, como uma noiva e um noivo. Deus preparou um encontro para encontrar com a sua alma, porque o desejo de Deus é ser um só com você. Tudo que Deus fez, tudo, sem exceção, tudo que Deus criou foi para te amar, para te mostrar que você é amado e para conseguir ser um só com você. Porque o plano de Deus, desde o início da criação, é ser um só conosco, para toda a eternidade. Amém ou amém? Então hoje é dia de encontrar com um homem que tudo fez para nos amar. Hoje é o dia de encontrar com um homem que marcou um encontro com nós. E é por isso que a gente precisa gritar que hoje é um tempo de encontro. Vocês estão comigo? Aleluia. No versículo 2, disso aí tudo, fala assim, ó: a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado é a lei da... obrigado, gente, prestando atenção. A lei do pecado é a lei da morte. A Bíblia é muito clara que diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E o pecado começou lá nos nossos pais, né? Adão e Eva, no princípio de tudo, onde eles pecaram através da desobediência. E Deus nos fez para a eternidade, né? Deus não nos fez para perecer, para morrer. É por isso que a gente não tem muito trato para lidar com a morte, tá ligado? Fui no velório esses dias aí, velho. É muito esquisito, você não sabe o que falar, né, tipo? Você não sabe o que falar para a pessoa, você não sabe se você abraça, se você deixa ela no canto dela, se você deixa ela sofrer, se você só... A gente não sabe lidar muito com a morte, porque a gente não foi feito para ela. A gente foi feito para viver toda a eternidade ao lado do nosso amado. Só que entrou uma lei na coisa, o pecado. E o pecado pede morte. Só que entrou uma outra coisa também na história. Vou contar um segredo para vocês. Santo Afonso me ensinou um dia, não é amigo de Santo Afonso, né? Eu vou contar para vocês. Se quiser ver amigo dele, provavelmente ele vai querer. Ele é um cara de gente fina. Santo Afonso me ensinou que assim, ó, Deus Todo-Poderoso, que habitava na glória dos céus, desceu para caminhar entre nós. O verbo se fez carne. A gente celebrou o Natal esses dias, né? Santo Afonso fala que Deus se despiu da glória dos céus e desceu, porque ele não estava contente apenas nos olhar do céu. Então ele desce, porque esse é o único movimento que Deus pode fazer. Ele já é excelso, ele já é o maior, então ele desce por amor. Ele desce. Então ele se humilha, porque se despir da glória é se humilhar, sim ou não? Então Deus se humilha, se despiu da glória para caminhar entre nós e se fez homem como nós para nos ensinar a ser gente, porque parece que em algum momento da história a gente esqueceu como é que é ser gente. E ele caminhou entre nós, e não contente apenas caminhar do nosso lado, viu que o pecado estava gerando em nós morte. Então ele quis vencer a morte, e o castigo que estava sobre nós foi para ele, porque ele passou por tudo que nós passamos, menos o pecado, e tomou para si o nosso castigo. E o castigo que estava sobre nós foi para quem? Para ele. Então, para que nós não morrêssemos eternamente, quem morreu? Jesus, no nosso lugar. Cara, eu sei que parece muito arroz com feijão, né? Essa mensagem. Eu já sei que Jesus morreu por mim, mas vamos mergulhar. Maturidade. A gente reforça a base para construir algo que ninguém vai derrubar. Jesus se despiu da glória, desceu, e para que nós não morrêssemos eternamente, ele morre no nosso lugar. Não contente em apenas morrer por nós e pagar o preço que era para nós pagarmos, ele ressuscita, porque ressuscitando e vencendo a morte, nós também poderíamos ressurgir com ele. E aquele que era o unigênito, ou seja, o único Filho de Deus, morre e ressuscita e se torna o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Você não entendeu não, minha filha? Vou te explicar. Aquele que era o único filho morreu e ressuscitou para que você e eu pudéssemos ser filhos dele também. Nos deu filiação. Vocês estão comigo? Até o final acerta, né? Então Deus se
despiu da glória, caminhou entre nós, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar com Ele e sermos filhos de Deus por adoção. Através desse Espírito nós clamamos: Abba, Pai. E Ele parou por aí? Não, porque quem ama faz algo para mostrar que ama. Ele não estava contente só em morrer e ressuscitar por nós, fez algo ainda mais do que se humilhar e sair do céu, mais do que se humilhar e morrer uma morte cruenta, uma morte de cruz, uma morte humilhante. Ele deu a mãe dele para nós, para que nós não fôssemos mais órfãos. Não apenas nos deu um pai, mas também nos deu uma mãe, Maria Santíssima. E não parou por aí, Ele não quis nem a mãe dele só para Ele. Ele deu a mãe dele para nós, mas também Ele deu a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nos deu um lugar para habitar. Porque lembra que eu disse que Ele sempre quis que nós fôssemos um só com Ele? E Paulo em suas cartas nos revela que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E como nós fazemos parte do corpo de Cristo? Fazendo parte da sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se Deus quer ser um só conosco, e se a gente deseja ser um só com Deus, devemos fazer parte do corpo de Cristo. E Ele parou por aí? Claro que não, porque quem ama faz algo para mostrar que ama. Então, não satisfeito em despir-se da glória dos céus, não satisfeito em andar como um homem humilhando-se entre nós, não satisfeito em viver uma vida pobre, miserável, como muitos de nós vivemos, não satisfeito em morrer, ressuscitar, dar a própria mãe, dar a igreja, Ele se humilhou ainda mais e deu o próprio Espírito dele para habitar dentro de nós. E Ele parou por aí? Não, porque quem ama faz algo para mostrar que ama, e Ele ama muito, Ele é o próprio amor encarnado. Não satisfeito ainda de dar o próprio Espírito para habitar dentro de nós, Ele cometeu um escândalo da graça, a maior de todas as humilhações que Ele podia passar. Pior do que se fazer homem, se escondeu na aparência de pão. Não bastou deixar homens humilhá-lo, cuspir na cara dele, chicoteá-lo. Não bastou. Precisava se fragilizar ao ponto, meu filho, de se esconder na aparência de pão, para não nos olhar do céu, não caminhar do lado, mas estar dentro. Porque o plano dele sempre foi ser um só conosco. E é isso que essa parte está falando, quando ele diz que a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado, da morte. E agora a gente entendeu como que Ele fez para nos libertar. Desceu do céu, caminhou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, deu a mãe, deu a igreja, deu a Eucaristia. E assim, estando dentro de nós, nos liberta da morte. E disse ainda mais. Por quê? Porque Deus tornou possível aquilo que para a lei era impossível. Na época de Jesus existiam mais de 600 leis que o povo tinha que cumprir. Era um jugo pesado. Vocês sabiam disso? O povo judeu tinha que cumprir mais de 600 leis. Só que aquele monte de cumprimento de lei, sendo vazia, cumprir a lei pela lei, uma lei que não tem amor em ser cumprida, não poderia tornar o povo santo. Para um pouco mais profundo, santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Só pela lei naquela época tornou-se impossível. E não tornou-se impossível porque a lei era injusta. Não. Tornou-se impossível, a Bíblia fala que é por conta do nosso instinto egoísta. A gente parou de amar. E aí a lei fez a gente se tornar soberbo. Medir a santidade. A santidade que muitas vezes nos humilha, porque aquele que é santo se humilhou para nos servir. Naquela época começou a tornar o povo soberbo. Sabe o farisaísmo? Os fariseus, os doutores da lei, os cumpridores, que punham fardo sobre o povo. E quantas vezes a gente é esses fariseus, velho? Vai na missa e já acha que o outro que faltou na missa, a gente é melhor do que ele, tem que olhar para ele torto, velho. O cumprimento da lei pela lei é impossível de nos tornar santos, naquela época e ainda hoje.
Se eu vou para a missa apenas pelo cumprimento de um preceito, deixa de ir na missa não, aprende por que você vai. Se eu me confesso apenas pelo cumprimento de um preceito, se eu comungo apenas pelo cumprimento de um preceito, eu estou jogando fora o que Deus fez. Por quê? Porque naquela época a lei era impossível de me santificar. E aí Ele deu o Espírito que santifica, fez tudo o que fez para que nós pudéssemos ser santos e habitar com Ele para toda a eternidade no reino dos céus. E a gente continua cumprindo a lei pela lei. Amor. Amor. Não basta falar da lei com amor. Precisa viver a lei com amor. Aleluia! Obrigado. Tem alguém vivo nesse lugar. Vocês estão comigo? Vamos para frente? Então o sacrifício de Cristo na cruz, o Espírito dele, a igreja, a Eucaristia tornou possível que nós fôssemos santos. Amém ou amém? Amém. Esse é o plano de Deus para nós. Ei, minha geração, me escute, o que Deus quer para nós é santidade. Vamos para frente. Verso 4 e 5. No verso 4 e 5 tem duas palavras que eu grifei aqui muito forte, né? Domínio e inclinar-se. Se a gente parar para ler, vai falar que o nosso egoísmo fez a gente ser dominado, ser inclinado a nós mesmos. A gente virou escravo de si. E a Bíblia é muito clara quando ela fala que a gente não pode servir a dois senhores. Amém ou amém? Amém. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Não podereis servir a dois senhores. A Bíblia fala do dinheiro, né? Não podereis servir a Deus e ao dinheiro. Mas deixa eu contar para vocês. Em algumas casas o Deus é o dinheiro. Lá na minha casa muitas vezes eu me faço Deus de mim. Você é vulnerável. Eu acredito que quando falta vulnerabilidade no púlpito, falta verdade na mensagem. Muitas vezes na minha caminhada eu me faço Deus de mim. Quero construir um culto em torno de mim. Não quero me sacrificar, não quero mortificar, não quero acordar cedo, não quero, mas não quero trabalhar. Meu paciente está lá doente, eu torço para que ele falta, porque o meu cansaço em algum momento parece que é mais importante do que a doença do outro. Nesse momento eu começo a fazer da minha vida um culto a mim. Que perigo, velho. Não podereis servir a dois senhores. E aí tem um segredo muito belo aqui. Ou eu sirvo a mim mesmo, ao ego. Não tem o ego? Ego significa eu. Ou eu sirvo a mim, ou eu sou servido pelo Cristo. Vocês estão comigo? Ou eu mesmo me sirvo, ou eu permito que aquele que criou todas as coisas me sirva. Vocês estão preparados para ser servido pelo próprio Nazareno? Quem vocês querem que te sirvam? Você mesmo ou Jesus? Cara, poxa, Mateus, quem nós somos para ser servido por Jesus? Uns bosta, uns ninguém. Mas sabe de uma coisa? É assim que é o reino dele. Ele veio, caminhou sobre a terra, em dado momento da história ele amarra um pano, assim, uma toalha na sua cintura e lava os pés dos discípulos. Não sei se você sabe, mas naquela época não tinha um sapato assim, tá ligado? Tinha um tênis. Os discípulos andavam de chinelo, de sandalinha, tá ligado aquela sandalinha? Sandalinha de Jesus? Pois é, velho. Pensa o pé daqueles homens que viajavam tudo a pé, cardido. Lavar os pés do outro era a situação mais humilhante que tinha. De todos os escravos, o mais humilhado era aquele que lavava o pé do outro. E o rei de toda a glória desceu, lavou os pés. Vocês querem servir a si mesmo ou querem ser servidos pelo Nazareno? Então aprendam a servi-lo com amor. Ele não lavou os pés dos discípulos com raivinha. Fez o que tinha que fazer. Tinha amor. Tinha amor. Falta isso na nossa geração, velho. A gente quase não faz e quando faz empurrado. Sabe como a gente é servido pelo Nazareno? Quando a gente serve com amor. Deixa eu contar a história para vocês. Um dia, estava com vontade de trabalhar não, né? Você me conhece essa história. Estava muito triste assim, fui para o trabalho. E aí
No caminho para o trabalho, eu falei assim: Jesus, o Senhor conhece o meu coração. Estou triste, velho. Hoje não dá. Tem uma criança que eu vou atender agora e ela é ligada no 220 e hoje eu não estou afim, mano. Jesus, me dá da sua alegria. Eu comecei a repetir isso em cima da moto. Jesus, me dá da sua alegria. Me dá a sua alegria. Me dá da sua alegria. Cheguei no meu trabalho, paramentei, vesti meu jaleco. De vez em quando eu não estou afim, eu vou no banheiro assim, jogo uma água no rosto, assim, esfrega a cara, enxugo, dando um sorriso no rosto e todo. E aí, velho, eu comecei a brincar com a criança lá, né? Que a professora estava pensando, uma brincadeira com propósito. Aí brincamos, começa uma aula, puxa fora, tal. O moleque foi embora, velho, eu tava com um sorriso daqui, aqui. Era a hora que eu parei, assim, não fui eu evoluir o paciente, eu tava no computador, eu vi que eu tava rindo, eu parei assim, falei, cara, velho, tô alegrezão. Aí a ficha caiu. Era o Senhor, velho. Caraca, Jesus veio me visitar hoje, mano. Ele se escondeu naquela criança e me alegrou, velho. Mateus, o que isso tem a ver com a mensagem? Olha o que eu acabei de falar. Quer ser servido pelo Nazareno? Jesus, me dá da sua alegria. Sirva com amor. Naquele dia eu fui muito mais servido do que servir, velho. Quando a gente começa a servir a nossa liderança com amor, o mais servido pelo Nazareno é a gente. Quando a gente começa a ir para a Santa Missa com amor, o mais servido é a gente. O mais servido é a gente. Esses dias eu olhava para a Eucaristia e chorava e falava: Jesus, para, velho. Até quando o Senhor vai se humilhar desse jeito? Até que dia o Senhor vai se humilhar desse jeito? Meu sonho é que Ele não precise mais se humilhar. Que eu nunca mais tenha que pregar, ficar com o microfone na mão. Meu sonho é que não hajam mais retiros. Que isso? Você está doido? É o anticristo? Não, mano. Meu sonho é que não precise mais haver pastoreio, porque o bom pastor estará no meio de nós. Meu sonho é que eu não precise mais pregar a palavra, porque a palavra encarnada vai estar no meio de nós. Meu sonho é que não precisa mais haver retiros para que a gente descolhe da nossa realidade, para ir sentar na mesa com o Pai, porque a gente vai viver com Ele o tempo todo. E eu olhava e falava: Jesus, meu sonho é que o Senhor pare de se humilhar assim, velho. Todo bem para o céu logo. Volta. Ah, Mateus, não quer casar? Que casar, irmão? É o céu. Ah, Mateus, você não tem um sonho de sair em missão? Que missão? É o céu. O poder de Cristo que dá a vida nos libertou da morte para algo muito maior. Quando a gente for rezar de novo, faz um favor para mim. Faz um processo. Mergulha, velho. Mergulha. Ele quer ser um só conosco. Amém ou amém? Amém. Verso 6. Para onde as minhas decisões estão me levando? Lá no verso 6 fala assim: os desejos dos instintos egoístas levam à morte, ao passo que o desejo do Espírito leva para a vida e para a paz. É muito fácil a gente perceber se a gente está no caminho certo ou não, velho. Olha para onde suas decisões estão te levando. E quando fala morte, não é uma morte só, fui ali, saí do rio, estou no caixão, não. Quantos sonhos têm morrido? Quantos de nós temos olhado enterrados os nossos sonhos? Quantos de nós ouvimos promessas da parte do Senhor e temos visto essas promessas morrerem dia após dia? É muito simples saber se a gente tem caminhado com o Espírito ou com o nosso egoísmo. O caminho do Espírito leva para a vida e para a paz. E aí, quando eu falo vida e paz, eu não estou falando de uma vida que não tem tempestade e tribulação, não. Não estou falando disso, não. Existe um Jesus que caminhou entre nós, ele dormiu em meio à tempestade. No meio da tempestade ele dormia. Não é a ausência da tempestade, não. Quando eu caminho com o Espírito, tem vida e paz dentro de mim. Ainda que os cenários estejam conturbados, a paz é de dentro para fora. Agora, se eu olho para a minha vida, os meus sonhos, os ministérios que Deus me deu, o chamado que Ele me deu, na minha caminhada está tendo morte disso tudo? Será que eu estou no caminho certo? Amém ou amém? Amém. O prato do ego serve morte, e o prato do Espírito serve vida e paz em meio à tribulação. Finalizo agora. Toda vez que eu cerco a minha vida de prazeres, eu começo a acumular morte dentro de mim. E de rir depois a gente chora, né? Vocês estão comigo? Toda vez que eu começo a me servir
o ego, o prato do ego, eu cerco a minha vida de morte, só prazer. Já pararam para perceber? Quem já teve um prazer muito grande assim? Aí você se cercou daquele prazer e depois você estava vazio, deprimido. Quem já? Eu posso levantar até o pé, mano. Sou um idiota, velho. Cara, você quer aquele prazer, você acha massa, aí você cerca a sua vida daquele prazer. Pode ser o sexo, a pornografia, o beijo na boca, a maconha, o cigarro, a bebida, o que for. No outro dia, você está como? Você se cercou de morte, velho. Mas o fruto do Espírito é a vida e a paz. Estava num almoço em família, rinante, esse final de semana. E para quem não sabe, eu como católico, acho que todo católico optou por isso, optei por ver uma vida casta. Pouco tempo, estou me esforçando, não sou o bom não, estou tentando. E a minha família é uma galera tipo assim, que sonhava que eu fosse um cara, tipo assim, um pegador do rolê. E aí, dado momento, um dos meus tios falou assim: cara, parece que você nem tem o sangue da nossa família. Mas falou rindo, não falou para me ofender, não. Você parece que você nem é da família, mano. Naquela hora eu olhei e falei assim: puxa, velho, se para ser da minha própria família eu tiver que ser aquilo que Deus não me chamou para ser, se pá que eu prefiro nem ser. Não cerquei minha vida de gozo. Tô afinzão, te pego uma mulher aí, vou continuar. Mas aquele dia eu voltei para casa, velho. Quando eu botei a cabeça no travesseiro, parece que eu estava vendo Jesus rir para mim e falou assim: você é moleque. Não porque eu respondi meu tio, não é negócio de dar tirada, não. Mas porque eu escolhi um outro caminho, velho. Não de cercar-me mais de prazer, como em outro momento fiz. Porque o prato que o ego serve leva à morte, mas o prato que o Espírito serve leva a vida e a paz. Dormi em vida em paz, acordei no outro dia amarradão. Já dormi com um almoço um dia e acordei no outro dia péssimo. Prefiro a vida e a paz. Amém ou amém? Fica de pé para parecer que vai acabar. Quem aqui quer saber como conquista a liberdade no Espírito? Porque eu durante muito tempo vivi preso a mim. Quando eu me fiz Deus de mim e tentei me libertar de mim, eu mesmo não queria me tornar liberto, tá ligado disso? Aí a gente vai falar assim: mano, por que você não tem esse correntão no braço? Parecendo corrente de cachorro, corrente de bicicleta. Um dia eu estive preso a mim, e na minha liberdade eu escolhi estar preso ao único que me deu liberdade: Cristo Jesus. Vou passar uma chave para vocês e finalizo agora para a gente rezar. Só tem um jeito de adquirirmos a liberdade: nos relacionando com o dono dela. O único jeito de sermos livres dos vícios, o único jeito de caminhar em liberdade, o único jeito da gente se libertar de nós mesmos, que às vezes somos o nosso maior vilão, é nos relacionarmos com aquele que tem a chave para desprender toda a cadeia, com aquele que tem a chave para nos dar a liberdade. Vocês estão comigo? Sabe qual que é o melhor de tudo? O dono da liberdade chegou hoje para um tempo de encontro, velho. O melhor de tudo é que aquele que quer nos libertar e pela sua morte e ressurreição já nos libertou, marcou um encontro com você e comigo hoje.